Esta é a história do dia da Rádio Observador. Que saídas tem o PSD de Albuquerque na Madeira? Estamos disponíveis para governar com todos os partidos, com assento parlamentar, e obviamente o PS neste momento não é nenhuma solução. Seriam precisos 24 deputados para que qualquer partido terminasse a noite das eleições na Madeira a dizer obrigada, boa noite e a começar a governar. Mas o PSD de Miguel Albuquerque só teve 19 e o PS de Paulo Cafofo manteve os mesmos 11. Quem ganhou destaque mesmo foi o Juntos pelo Povo, que quase duplicou o número de deputados e pode ser a chave para a governação. Eu vou observar os astros esta noite, gosto muito de levantar cedo e, mediante a noite, é sempre a melhor conselheira. Que cenários estão na cabeça de Miguel Albuquerque, que já disse que vai governar? E ainda é possível ao PS sonhar com uma geringonça que afaste o PSD do poder? Vou conversar com Inês André Figueiredo, jornalista da equipa de política do Observador, que na última semana acompanhou a campanha e a noite eleitoral na Madeira. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia, segunda-feira, 27 de maio. Bem-vinda, Inês. Obrigada, Sara. São 11h39 da noite de domingo. Eu estou aqui nos estúdios da Rádio Observador, em Lisboa, com o Bernardo Almeida, o nosso sonoplasta. Tu estás onde? Eu estou na sede do PSD da Madeira, no Funchal, onde passámos a noite eleitoral destas eleições antecipadas. Tu e o Diogo Ventura, o nosso fotojornalista, acompanharam a campanha e agora a noite eleitoral. É dessa noite que vamos falar. Haveria um resultado mais complexo do que este, Inês? Dificilmente haveria um resultado mais complexo do que este, de facto. Fica muito difícil para Miguel Albuquerque arranjar uma solução governativa estável para a Madeira, que era algo que há 8 meses tinha sido conquistado. O PSD na altura não chegou, ou melhor, a coligação PSD-CDS não chegou, mas com o PAN, Miguel Albuquerque tinha conseguido essa estabilidade. Miguel Albuquerque, que fala em vitória inequívoca e clara, mas que também diz vamos ver, porque sabe que a solução para formar governo não é nem inequívoca nem clara. Vamos a cenários, Inês. Cenário 1. Miguel Albuquerque não consegue qualquer apoio para o governo e apresenta-se para governar em minoria. Dura? É muito difícil que Miguel Albuquerque apresente um cenário minoritário sem negociar e que ele dure. O presidente do PSD Madeira não coloca esse cenário de parte, mas foi dizendo durante toda a campanha que é muito mais difícil governar sem maioria, que não quer governar em cima de um trapézio sem rede e, na verdade, apesar do discurso de vitória que Miguel Albuquerque descreveu como clara, como dizias, o presidente do PSD Madeira admitiu dialogar com todos os partidos, disse apenas que o PS não é uma solução e esta é a prova de que aqui na Madeira o PSD passou a ter consciência de que acabou o tempo das maiorias absolutas. Aliás, esta foi uma ideia que Miguel Albuquerque transmitiu durante toda a campanha eleitoral e, na verdade, é um cenário que já se vinha a construir. Em 2019, o PSD precisou do CDS para essa maioria. Em 2023, foram coligados em eleições e mesmo assim precisaram do PAN para governar, por isso este é mais um episódio deste novo normal, digamos assim, do PSD Madeira, aqui na Madeira. Um novo normal que nos leva ao cenário 2. Inês, Miguel Albuquerque apresenta-se para formar governo com o apoio de outros partidos. Tem quem o apoie? É uma das grandes incógnitas desta noite eleitoral. Porquê? Porque ao longo da campanha foi-se construindo esta dúvida, porque todos os partidos recusaram um acordo no dia seguinte com Miguel Albuquerque, principalmente por ser arguído num processo que investiga um alegado esquema de corrupção e acabou por levar a estas eleições antecipadas depois da queda do governo, na altura em que Miguel Albuquerque ficou sem a confiança política do PAN. Ora, se é verdade que os partidos recusam todo o tipo de acordos com Miguel Albuquerque, também é verdade que o Chega, o CDS, a Iniciativa Liberal e mesmo o PAN sempre garantiram ao longo desta campanha que não seriam forças de bloqueio e isto pode ser um trunfo para Miguel Albuquerque
que, no caso de apostar num governo minoritário, pode mesmo conseguir aprovar, por exemplo, o programa de governo, que é o primeiro passo obrigatório para que um governo comece a trabalhar aqui na Madeira. Portanto, é uma incógnita aquilo que vai ser feito no dia seguinte, mas foram sendo deixadas pistas. Vamos perceber se neste dia seguinte vão recair mais para o lado de Miguel Albuquerque ou vão recair mais para a fuga de Miguel Albuquerque. Miguel Albuquerque não tem condições políticas de se manter à frente do Governo Regional da Madeira. Há ainda um cenário 3, Inês. Miguel Albuquerque cede ao desafio do Chega e dá o lugar a outra figura do PSD para assumir a presidência do Governo Regional. Vês isto a acontecer? Não parece ser uma possibilidade em cima da mesa. Miguel Albuquerque fez duas coisas para se sentir legitimado nesta noite eleitoral. Primeiro, quando toda a polémica aconteceu, acabou, ou melhor, pôs fim à coligação com o CDS para que o PSD Madeira pudesse ir sozinho a votos. E depois recandidatou-se à liderança do PSD Madeira, até teve concorrência e venceu. Estes dois pressupostos, somados à vitória eleitoral, dão-lhe legitimidade, aquela legitimidade que procurou para se manter à frente do Governo Regional da Madeira. Além disso, quando foi questionado sobre essa hipótese, que já tinha sido levantada, por exemplo, pelo Chega, Miguel Albuquerque respondeu apenas que quem manda no PSD não é o Chega, dando a entender que é praticamente impossível jogar nesse tabuleiro, porque não há, digamos assim, razões para haver um cheque-mate a alguém que acabou de ganhar eleições, já depois de ter visto o seu mandato enquanto líder do PSD Madeira renovado. Já voltamos à conversa com Inês André Figueiredo, jornalista de política do Observador. Na segunda parte vamos olhar para os resultados à esquerda e para a possibilidade de uma geringonça para tirar o PSD do poder. Lo vi na televisão, foi um atentado em direto. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 2. 3 facas. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira. Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. Estamos de regresso à conversa com Inês André Figueiredo, jornalista de política do Observador. Inês, quando saíram as projeções, parecia possível que PS e JPP, com CDU, Bloco de Esquerda e PAN, eventualmente, formassem uma geringonça para tirar o poder ao PSD, o que seria o cenário 4. Pela primeira vez, temos a possibilidade de construir, através de um acordo partidário, um novo governo para a região autónoma da Madeira sem o PSD. Com os resultados finais, isso ficou mais longe, mas Paulo Cafofo ainda acha que pode acontecer. Pode? Deixa-me começar por dizer uma coisa antes de ir a este cenário. O PS já nas últimas eleições tinha passado de mais de 50 mil votos para menos de 30 mil e agora mantém praticamente o mesmo número de votos que teve em setembro. Não crescer até podia não ser visto como uma derrota, mas há aqui várias situações que levam a isso. Em primeiro lugar, o PS Madeira foi recuperar Paulo Cafofo, que tinha conseguido um resultado histórico em 2019. Depois, o líder do PS tinha falado numa oportunidade única para estas eleições e tinha-se colocado como o protagonista para dar um novo rumo à Madeira. Por fim, estas eleições acontecem depois da tal polémica investigação judicial que envolve Miguel Albuquerque e ainda assim o PS consegue não se aproximar do PSD Madeira, por assim dizer. Aliás, não só não consegue descolar-se, como há um partido, que é o JPP, que cresce muito e claramente cresce à conta de eleitorado que possivelmente também é roubado ao PS, por assim dizer. Quanto ao sonho, de facto, Paulo Cafofo não só admitiu que queria ser o protagonista de uma geringonça, que aliás já o levou a vencer a Câmara do Funchal,
como esta noite aparentemente não aceitou muito bem os resultados que estão à vista de todos. O líder do PS Madeira diz que o PS e o JPP têm mais votos e mais deputados do PSD e que por isso é possível construir uma alternativa estável. Ora, de facto, esta conta é verdade. O JPP e o PS juntos têm 20 deputados, enquanto o PSD tem apenas 19. Mas, em primeiro lugar, nenhum dos dois venceu as eleições. E se fizermos as contas, para esta tal geringonça funcionar, era preciso juntar pelo menos o PS, o JPP, o CDS, a Iniciativa Liberal e o PAN, e nenhum destes partidos se mostrou propriamente interessado na campanha eleitoral em fazê-lo. E esta noite, nas reações às palavras de Paulo Cafofo, Nuno Melo sugeriu que devia estar a pensar na derrota que acabou de ter. Rui Rocha já disse que não vale a pena perder tempo com a IEL, portanto fica difícil para o PS montar aqui uma geringonça quando não tem propriamente parceiros para o fazer. Na verdade, este cenário só ficou realmente difícil por causa dos resultados à esquerda, para quem estas eleições foram de facto mais penalizadoras. O PS, como já disseste, quase não mexe, aliás tem curiosamente um resultado mesmo muito semelhante àquele que teve em 2023, mas a CDU e o Bloco de Esquerda desapareceram. Isto foi uma surpresa? Não totalmente. É mais surpreendente o resultado do Bloco de Esquerda do que o resultado da CDU. Já havia sondagens que deixavam a CDU de fora, mas por outro lado também havia sondagens que apontavam para a possibilidade de o Bloco manter ou até crescer. E os próprios bloquistas assumiram que queriam crescer. Por isso esta noite foi um bocadinho um balde de água fria para o Bloco de Esquerda, por duas razões. Primeiro, porque sai do Parlamento, e essa é a razão mais importante, a Madeira fica sem um deputado do Bloco de Esquerda, mas também porque torna ainda mais difícil a possibilidade da tal geringonça de esquerda. Se o Bloco de Esquerda e a CDU tivessem eleito, provavelmente esta geringonça seria mais fazível do que agora Paulo Cafofo quer fazer crer. O que nos leva, de novo, ao partido que mais ganhou. O único a ver subir o número de deputados. Nós fizemos o nosso percurso com paz e tranquilidade, com calma. Qual é a pressa? Não sei onde é que está a pressa. Nós somos agentes de estabilidade. Que partido é o JPP e de que forma, Inês, é que pode desequilibrar todas as decisões, não só estas imediatas de, enfim, definir a governação, as outras que se hão de seguir quando alguém formar governo? O JPP pode desequilibrar tudo, por assim dizer. Aquilo que temos visto no continente com o Chega, e vou fazer esta comparação, estamos a ver na Madeira com os Juntos pelo Povo. Elvio Sousa, o secretário-geral deste partido, que na verdade começou como um movimento de cidadãos e que era muito forte em Santa Cruz e tem vindo a ganhar eleitores por toda a Madeira, é um dos vencedores da noite, se não o grande vencedor, e passou a ter praticamente o poder todo. Vejamos. Elvio Sousa já o tinha dito e disse novamente que sempre quis deixar o PSD de fora da equação, mas a verdade é que, caso queira, é uma peça-chave também no cenário de Miguel Albuquerque. O PS nem sequer podia sonhar se não fosse o JPP. O PSD podia governar muito facilmente se o JPP lhe desse a mão. E mesmo no Parlamento pode contribuir ou dificultar para um governo minoritário, por assim dizer, como, por exemplo, o Chega está a fazer ao juntar-se ao PS para aprovar medidas na Assembleia da República. O JPP, mais precisamente o seu secretário-geral Elvio Sousa, disse esta noite que é preciso calma, é preciso serenidade, que a noite é a melhor conselheira, e ainda é um bocadinho difícil perceber o que é que vai na cabeça do líder do JPP. O que não está na cabeça e está no papel são os 15 princípios do partido, que o partido disse de que não abdicaria caso chegasse ao momento, caso chegasse a oportunidade, digamos assim, para conversar. E nestes princípios pode estar algo muito importante para o dia seguinte, porque se o JPP se quiser sentar à mesa, seja com o PS, seja com o PSD, não vai abdicar deles, pelo menos essa é a palavra de Elvio Sousa. Obrigada, Inês. Obrigada, Sara. Inês André Figueiredo é jornalista da equipa de política do Observador. Na última semana, acompanhou a campanha e a noite eleitoral na Madeira. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Até amanhã.